Vê só, cuidado com essa história de ficar estudando só por questões, beleza? Eu vejo isso acontecer diariamente, o pessoal me pergunta muito sobre isso lá no Instagram, e é sobre esse assunto nebuloso, tá? Que eu quero falar com vocês hoje. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco, coach e criador do método 4.2. Vou falar sobre o estudo só por questões, trazer para vocês de forma objetiva o que é que eu penso sobre isso. Vejam só, eu tenho o meu pé atrás com esse estudo só por questões pelos seguintes motivos. Veja só, quando você começa a estudar para concurso, você tem uma infinidade de assuntos, né? Você tem que bater vários assuntos, estudar a teoria e praticar. E dificilmente você vai conseguir ter, digamos, aquele conhecimento total sobre determinado assunto numa primeira passada. Então, eu parto do princípio que a gente, né, e inclusive é preferível que a gente avance no estudo com mais eficiência para permitir um reestudo, uma nova leitura, e assim a gente vai completando a nossa percepção sobre aquele assunto. Inclusive usando as questões que eu fiz na primeira batida para melhorar aquele estudo que eu estou fazendo, beleza? Então esse é um ponto muito claro para mim, que já por aí eu já deixo de lado o estudo só por questões, porque eu não me considero apto ou com essa capacidade de aprender de primeira. Se você se considera assim, muito cuidado, tá? Eu vejo diariamente pessoas de altíssimo gabarito, né, ministros, juízes e tal, que no meio da sentença, no meio do trabalho, puxa ali, eu mesmo na Cefaz, todo dia eu estou estudando para aprender coisas novas sobre legislação tributária, que eu estudei, passei no meu concurso, mas mesmo assim a gente aprende e vai esquecendo de alguns detalhes e tal. Então é importante, gente, eu faço esse apelo a vocês, não estudem só por questões, beleza? Outra coisa também, quem estuda só por questões, que é o segundo ponto, que eu acho que esse ponto é um dos mais impactantes, assim, que às vezes a galera não pensa. O que é que acontece quando você estuda só por questões e a banca cobra algo que nunca foi cobrado? Ou ela pode até cobrar algo que já teve uma cobrança, mas de uma forma totalmente diferente. E aí você, sem contato com a teoria, você perde aquela capacidade que você tem de meio que inferir, extrapolar aquele conhecimento que você adquiriu, tá? Então é muito... Parece detalhes, né? Que às vezes passam despercebidos, mas, poxa, e como todo mundo faz, parece que é a coisa melhor do mundo, tá? Mas muito cuidado com isso. Vocês podem ficar presos à tendência da banca. Então, o estudo só por questões, ele pode até ser utilizado como passagem. Vou explicar para vocês como é que eu fazia. Quando eu bati uma matéria, concluí todo o estudo constitucional. Eu girava toda essa matéria por questões. Quando eu ia ver de novo. Mas era para mapear as minhas fragilidades. Na sequência, quando eu fosse estudar de novo aquela matéria, eu ia estudar de forma regular. Pô, professor, quantas vezes você estudou Direito Constitucional? Eu acho que eu estudei umas 7 ou 8 vezes, tá? Gente, o método 4.2, ele permite isso, tá? Então, você vai fechando as arestas de uma leitura, da primeira leitura, e vai aprofundando com as demais leituras de forma muito dinâmica. Você consegue girar rápido. Essa questão da percepção é algo que, na minha cabeça, não sei como está na sua. Na minha está bem claro, mas deixa eu explicar como é que seria. Imagina que a aula 00 tem 100 páginas de constitucional. Na primeira leitura, pode ter certeza, você vai conseguir ler, perceber umas 30 palavras das 100 palavras. E ideias, vamos supor que no texto todo, essas 100 palavras transmitam 10 ideias. Você vai perceber 3, 2, uma ideia. Porque você não tem vocabulário, não tem, enfim. E você ainda não viu questões sobre isso. Então, melhor do que você ficar muito tempo agarrado vendo essas 100 palavras para tentar extrair todas as ideias, é melhor que você dilua esse estudo, fragmente esse estudo e na primeira passada você percebeu, sei lá, 30 palavras, 10 ideias, 3 ideias. E aí você vai e faz questões. Quando você for estudar de novo esse texto, o seu cérebro, aí que nasce a leitura dinâmica, tá? O seu cérebro, identificando que há os conceitos que já foram aprendidos, ele vai avançar, ele vai ler mais rápido, e aí você vai conseguir ler mais rápido aquele texto, porque aquelas 30 palavras, 3 ideias que você viu ali, já estão aqui dentro da cabeça, tá? Por mais que tenha um tempinho, você batendo o olho, você, opa, isso aqui eu me lembro. E aí você vai reforçar as 30 palavras e vai conseguir perceber mais 20 e 30. Vai perceber ideias novas. Vai utilizar o conhecimento que você tem
baseado nas questões da primeira batida, que determinado ponto daquela aula é mais importante ou menos importante para você. E aí você consegue dar um salto de produtividade incrível, até chegar ao nível de você bater um edital rapidinho, mesmo com leitura. Aí você vai começar a ler rápido, por quê? Porque você já tem conhecimento, já tem familiaridade. As pessoas que fazem leitura dinâmica, elas têm isso, tá? Qualquer pessoa que lê rápido, se você passar um texto técnico desconhecido, ela vai ter uma dificuldade maior, ela vai ter que reduzir a velocidade. Beleza de Creuza? Pessoal, eu quero que vocês deixem o like de vocês, deem um joinha no vídeo, não custa nada, pô. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilha. Eu sei que você está em algum grupo aí, pega o vídeo, joga no grupo e compartilha aí o conhecimento, sem firula, sem frescura, sem perfumaria. Esse é o método 4.2, esse é o professor Rafael Barbosa. Beleza? Vamos embora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!